A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados. Nós estamos com a incumbência de, nesta manhã, trazer uma reflexão. E desta feita nós queremos trazer baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós percebemos que Paulo ele faz uma exortação direta ao jovem Timóteo, e essa exortação leva Timóteo a agir de uma forma bem interessante como líder, né, da igreja onde ele estava inserido. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo ele nos leva também a perceber acerca de tudo isso que precisamos fazer o mesmo para que Deus seja glorificado em nossas atitudes. E ao mesmo tempo as pessoas que irão nos acompanhar ou irão ser guiadas por nós serão impactadas pelo nosso testemunho, porque muitas vezes as pessoas eles querem ver que o líder ele seja um exemplo e esse exemplo seja imitado pelos seus liderados. E é isso que Paulo nos leva a entender e a fazermos de uma forma bem clara e autêntica. E nós aprendemos aqui que começamos falando sobre o que Paulo leva Timóteo a entender. E Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Então precisamos cuidar de nós mesmos, porque nós não sabemos, né, o que está por vir e que alguém precisa ser impactado pelas nossas vidas, sabendo que nós estamos cuidando de nós mesmos, porque nós iremos levar essas pessoas a ter a mesma visão. E muitas vezes nós falamos uma coisa e os nossos liderados veem que nós não cuidamos de nós mesmos e somos até relaxados em algumas atividades. Aí Paulo ele diz que esse cuidar de si mesmo é um chamado, né? O autocuidado, tanto espiritual como físico, emocional também. E que Paulo ele está falando não apenas de uma saúde física, não, mas ele está inserida também a saúde física, porque muitas vezes a gente cuida só da parte espiritual e estamos debilitados fisicamente. Então as duas coisas precisam andarem juntos. Mas na vida espiritual nós precisamos estar nos envolvendo de maneira tal que quem nos escute veja em nós justamente alguém que cuida da vida espiritual através da leitura da palavra, da oração. E isso não acontece no estalar de dedos, mas acontece numa dedicação contínua em nossas vidas. Então, significa estar atento à própria conduta, ao caráter, às intenções do coração e também ao relacionamento com Deus. Então, Paulo ele nos leva como pastores e líderes, né, a fazermos o melhor. E isso irá acontecer quando nós começarmos a cuidar de nós mesmos. Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não temos habilidade para cuidar de ninguém. Então, nós entendemos aqui justamente o que também? Um líder cristão, ele precisa ser um exemplo, mas isso será possível se ele mesmo estiver firme na fé e íntegro diante de Deus. Então, nós precisamos estar justamente com a nossa fé firmada e com a nossa integridade diante de Deus. E que possamos fazer isso de uma maneira toda especial e não seja nada pesado, mas sim prazeroso. Além disso, Paulo também ele orienta ao jovem Timóteo que ele precisa perseverar nessa doutrina, né? Ou seja, era necessário manter-se fiel, ensinando correto a palavra de Deus, sem dolo, sem engano, né? Então, nós como líderes precisamos fazer isso. E isso não acontecerá se nós não tivermos uma dedicação na leitura da palavra, na oração, e se nós não pudermos gastar tempo. Eu não digo nem gastar